Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já quero convidar você a, se o conteúdo do canal tem te abençoado de alguma forma, cara, se inscreve aqui, clica no curtir, você ativa o sininho para você não perder nada, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é mais importante, ele é importante e ele vai disseminando, espalhando isso para as outras pessoas. Se você recebeu esse link através do seu WhatsApp, então manda esse WhatsApp para o maior número de pessoas que você puder, porque hoje eu tenho algo que vai direto ao seu coração. Sabe, algo que tem me incomodado demais nos últimos anos é a forma como algumas pessoas têm falado e apresentado Deus. Tem falado sobre quem é Deus, tem tentado definir sobre quem é Deus, mas o fato é que a gente entrou numa utopia tão grande, a gente entrou numa desconexão tão grande que hoje as pessoas não conseguem se aproveitar e entender quem Deus é justamente pela forma como muitas pessoas o têm apresentado. Sabe, nessas últimas semanas eu tenho conhecido um Deus que talvez eu nunca tenha conhecido em muitos anos que eu sou evangélico, por exemplo, que eu sou cristão, que eu frequento a igreja. Nessas últimas semanas, últimos meses, principalmente nesse último ano que se passou e esse de 2022 que está se avançando, eu estou conhecendo um Deus que eu jamais imaginaria que eu pudesse conhecer. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que às vezes a gente se prende a uma imagem de um Deus tão distante, mas tão distante, tão onipotente, que nós nos esquecemos que ele é um Deus relacional também. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou para a Escritura, se eu vou para a história da origem da humanidade, eu percebo que existe um propósito na minha e na sua criação. E esse propósito, diferente do que a gente vê por aí, não é a sua profissão, não é a sua habilidade. O seu propósito é simplesmente se relacionar com ele. Foi por isso que o ser humano foi criado. Se você for para os trechos iniciais das Escrituras, você vai perceber que Deus ele cria o homem e não só cria, como visita e se relaciona com eles todos os dias. Deus sequer, Deus sequer ele respeitou a lua de mel do primeiro casal, porque ele já queria se encontrar, tanto que quando o ser humano peca, quando o ser humano cai, é o próprio Deus quem procura o ser humano, é o próprio Deus que procura o ser humano para entender o que aconteceu, para ouvir do próprio ser humano aquilo que aconteceu. Então hoje eu quero te falar sobre um Deus que ele sim é onipresente, sim é onipotente, sim, ele é soberano, mas um Deus que mesmo sendo soberano, que mesmo estando em todos os lugares, e aí entra um dos maiores paradoxos em relação a quem é Deus, mas um Deus que está em todos os lugares, ele quer ter um encontro a sós, comigo e com você. Ele quer ter um encontro diferente, ele quer ter um encontro pessoal, ele quer ter um relacionamento pessoal. De tal modo que o meu comportamento ele é moldado não para aquilo que a igreja me diz, não para aquilo que as pessoas me falam, ou pelo que o mundo quer que eu seja. Porque hoje existe um sistema que nos empurra para uma vida de necessidade e nos afasta de uma vida de propósito. Hoje você tem um sistema que traz o tempo todo informações, informações, informações sobre o que você deve fazer, quem você deve ser, que tipo de roupa você deve vestir, qual candidato você deve votar. E esse sistema, ele me aprisiona tanto, e eu me permito tanto ser aprisionado por ele, que eu me esqueço de quem eu sou em Deus. E esqueço que a minha real identidade parte do conhecimento de quem ele é. De tal modo que o meu comportamento começa a ser moldado a partir da expressão de uma relação. E não ser moldado para aquilo que as outras pessoas falam que eu deveria ser ou que eu deveria fazer. Para pensar um pouco, será que tudo isso que você faz, o tipo de roupa que você veste, o tipo de lugar que você frequenta, é resultado das suas próprias escolhas? Ou será que tem sido moldado a tal ponto de que se você não fizer tal coisa, não frequentar certos lugares ou não se relacionar com certos tipos de pessoas, você é considerado inferior ou rechaçado pelos outros? Pensa nos seus relacionamentos. Porque o relacionamento com Deus, ele promove uma transformação de dentro para fora. De tal ponto que eu não fico mais perguntando o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir, se isso é pecado, se isso não é. Porque o pode ou não pode revela um nível de imaturidade muito grande, revelando mais profundamente um desejo de até onde eu posso ir, ou seja, o quão longe eu posso estar. Sendo que a pergunta certa deveria ser o quão perto eu consigo estar, ou seja, o quão
de mim mesmo pode morrer para que Jesus viva em mim. Para que realmente seja uma cópia dele, seja um modelo dele e que a relação com ele seja a principal, seja a minha principal atividade. Seja o meu principal intuito, estar com ele, estar aos pés dele, sabe? Seguindo Mateus 6,6, intimidade, quartinho, fecha a porta, ora ao teu Deus, se relaciona com ele. Isso não vai depender de igreja, isso não vai depender de pastor, de líder. Isso que eu estou falando é o que você deve fazer por você, pela sua iniciativa, porque a sua iniciativa em buscar o Senhor vai fazer com que o Senhor se revele a você. E talvez você conheça um Deus que você jamais imaginou que você pudesse conhecê-lo. Talvez o Deus que você tem na sua cabeça não seja o Deus real, o Deus relacional, o Deus que te ama verdadeiramente e genuinamente. E você está, pelo seu próprio orgulho, se limitando a conhecer o Deus real. Porque você apenas está acreditando naquilo que as outras pessoas falaram acerca de Deus. E hoje você já nem tem mais uma perspectiva espiritual. Quando falam de espiritualidade, você até fecha os ouvidos. Por quê? Porque você se prende a um padrão que colocaram e falaram para você. Mas você ainda não teve a coragem e você não engoliu o seu orgulho a tal ponto de você se abrir para essa relação. E o ato de você não se abrir para esse tipo de relação cria um bloqueio mental a ponto de eu não me abrir mais para nenhum outro tipo de relacionamento. Eu começo um relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, e ele começa a fluir. Só que chega um determinado momento que eu não me sinto merecedor daquele tipo de relacionamento bom, agradável, e eu mesmo me saboto. Eu começo a inventar mentiras acerca da outra pessoa, eu começo a inventar mentiras acerca de mim mesmo, aquele relacionamento que tinha tudo para dar certo, começa a dar errado. Mas isso tem solução, isso tem iniciativa, isso tem volta, e tudo parte de um único relacionamento, e esse relacionamento ele é com o Senhor, porque é do relacionamento que parte todas as outras coisas, que parte a saúde financeira, que parte a saúde emocional, a saúde conjugal, a saúde familiar, tudo parte de um relacionamento só. E a única coisa que você precisa fazer é se abrir para o que Deus está fazendo, se abrir para o que Deus pode fazer através de você. Eu te apresento hoje um Deus que é soberano, que é todo poderoso, que é infinito, que a gente nunca vai entendê-lo na sua plenitude, mas que ainda assim Ele escolhe se inclinar ao ouvido humano e conversar conosco, dialogar conosco, se fazer presente, não só no momento de quartinho, mas durante todo o seu dia, de tal modo que a sua vida se torne uma vida de adoração, que a cada momento você possa sentir e se conectar com a presença dele. E observe que eu não falei de igreja até agora. A igreja tem um papel muito importante, por mais defeituosa que seja. Ela tem um papel, ela está bem posicionada. Mas antes de existir igreja, já existia família e já existia relacionamento com o Senhor. Esse é o foco, esse é o objetivo final. Portanto, eu quero te convidar e te desafiar, você não mais depender de pessoas falando o que você deve fazer, mas sim encontrar na fonte aquilo que você deve ser, quem você é e o que você deve fazer. A partir disso, o meu comportamento começa a ser modelado, não para me enquadrar em um padrão, mas como uma expressão da relação. Eu começo a olhar com bons olhos para o meu próximo, eu começo a me entregar mais pelo meu próximo, eu começo a entender o que é amor genuíno, sincero, sem interesses. Eu entendo qual é a real essência do amor, e esse amor vive em mim, esse amor transborda em mim cada vez mais. Eu quero me desfazer dos meus próprios erros, vícios, pecados, pensamentos ruins, para que nada atrapalhe a minha relação com Ele. Porque nada mais satisfaz a minha alma a não ser estar com Ele. Nenhum tipo de rolê, nenhum tipo de festa, nenhum tipo de evento vai me satisfazer tanto quanto estar com Jesus. Parece inacreditável, né? Parece bom demais para ser verdade. Mas eu convido você a ver pelos seus próprios olhos. Não baseado naquilo que eu estou falando, mas baseado na tua experiência de você fechar a porta do seu quarto e você se reunir em secreto com o Senhor. E depositar ali todas as suas angústias, os seus anseios, as suas mazelas. Para deixar que Ele fale ao seu coração, para deixar que Ele te toque. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder.
espalhe essa mensagem para mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.